Você já se sentiu perdido, como se o mundo estivesse desabando ao seu redor? Já se perguntou por quê, mesmo tentando fazer tudo certo, nada parece dar certo? As estatísticas mostram que cerca de 60% das pessoas enfrentam crises emocionais e espirituais profundas pelo menos uma vez na vida. Mas o que a Bíblia, um livro milenar e sagrado, diz sobre esses momentos de dor? Hoje, vamos mergulhar em ensinamentos bíblicos que não apenas explicam o motivo dos nossos sofrimentos, mas também nos mostram exatamente o que fazer quando nada vai bem. Fique comigo até o final, pois você descobrirá promessas divinas que podem transformar sua vida. E se você quer apoiar este conteúdo e alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem, curta o vídeo, inscreva-se no canal Diário Bíblico e compartilhe com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil. Prepare-se para uma jornada espiritual que pode mudar sua perspectiva sobre os desafios da vida. Muitas vezes, quando enfrentamos momentos difíceis, nos perguntamos: por quê? Essa pergunta ecoa em nossos corações, mas a Bíblia nos lembra de que Deus tem um propósito até mesmo nas tempestades. Jó, um homem que perdeu tudo, seus filhos, bens e saúde, questionou sua dor, mas descobriu que o sofrimento fazia parte de um plano maior. Em Jó, capítulo 38, versículo 4, Deus pergunta: onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Essa passagem nos ensina que, embora nem sempre compreendamos, Deus está no controle. A dor pode ser uma ferramenta divina para moldar nosso caráter. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4, afirma: a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Quando nada vai bem, Deus pode estar nos preparando para algo maior, ensinando-nos lições que só o sofrimento pode proporcionar. Além disso, o sofrimento nos aproxima de Deus. É nos momentos de maior fragilidade que buscamos mais intensamente a presença divina. Davi, no Salmo 34, versículo 18, escreveu: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Portanto, compreender o propósito de Deus no sofrimento não é aceitar passivamente a dor, mas reconhecer que há um plano divino, mesmo quando tudo parece perdido. Quando nada vai bem, a fé se torna nosso alicerce. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas como manter a fé quando tudo parece dar errado? Abraão, considerado o pai da fé, enfrentou inúmeros desafios. Ele esperou décadas pelo cumprimento da promessa de Deus de ter um filho. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, lemos: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão nos ensina que a fé não é ausência de dúvidas, mas sim persistência apesar delas. Em tempos de crise, a fé nos lembra que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Tiago, capítulo 1, versículo 6, nos exorta: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. A dúvida nos paralisa, mas a fé nos impulsiona. Além disso, a fé nos dá coragem para enfrentar desafios. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus capítulo 14, versículo 29, ele o fez pela fé. Mas, ao olhar para o vento e as ondas, começou a afundar. Isso nos mostra que, quando desviamos os olhos de Deus, afundamos nas dificuldades. Manter a fé significa manter o foco em Deus, não nas circunstâncias. A fé também gera esperança. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo escreve: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Por fim, a fé nos sustenta. Mesmo quando tudo parece perdido, como no caso de Jó, que declarou em Jó capítulo 19, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Portanto, nos momentos mais sombrios, a fé não é apenas um refúgio,
mas uma ponte que nos conecta à esperança e às promessas de Deus. Quando as dificuldades surgem e o mundo parece desmoronar, muitas vezes as palavras falham em expressar o que sentimos. No entanto, a oração surge como uma poderosa ferramenta espiritual para nos conectar com Deus. A oração não é apenas um pedido de socorro, mas uma maneira de entregar nossos medos, inseguranças e anseios nas mãos de quem pode mudar nossa situação. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração, portanto, é um alívio para a ansiedade, proporcionando paz mesmo nas situações mais turbulentas. Jesus, em seu ministério, também nos ensinou a importância da oração. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em tempos de sofrimento, Jesus nos convida a entregar nossas cargas a Ele. A oração é esse momento de rendição, onde encontramos alívio para nossos corações pesados. Mas a oração não deve ser apenas um pedido de ajuda. Ela também é uma forma de expressarmos gratidão. Mesmo nos momentos difíceis, somos chamados a agradecer a Deus. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a Escritura nos diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A oração é um meio de alinharmos nossos corações à vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Além disso, a oração nos fortalece espiritualmente. Quando oramos, nos colocamos na presença de Deus, que nos renova. Em Isaías capítulo 40, versículo 31 é dito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A oração nos permite esperar no Senhor, e essa espera gera forças para continuar. Por fim, a oração é um lembrete constante de que não estamos sozinhos. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus promete: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Na oração, encontramos a certeza de que Deus está conosco, nos amparando e nos guiando. Portanto, a oração é mais do que uma simples conversa com Deus. É uma fonte de força, esperança e renovação espiritual. Ela nos conecta com o poder divino e nos permite enfrentar qualquer tempestade com a certeza de que não estamos sozinhos. Quando enfrentamos momentos de dificuldade, é natural procurarmos respostas em muitos lugares: amigos, conselhos e até mesmo dentro de nós mesmos. No entanto, a Bíblia é a fonte mais confiável de sabedoria, e ela oferece orientação clara para os momentos de crise. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, encontramos uma instrução poderosa: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em momentos difíceis, confiar em nossa própria sabedoria pode nos levar a decisões precipitadas e erradas. A sabedoria bíblica, no entanto, nos guia para um caminho seguro. A Escritura nos ensina, em Tiago capítulo 1, versículo 5, que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. A promessa de Deus é clara. Ele nos dará sabedoria generosamente quando pedirmos com um coração sincero. Mas como essa sabedoria se manifesta? Primeiramente, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas dificuldades. Ela nos lembra de que, ao confiarmos em Deus, e não em nosso entendimento limitado, encontraremos respostas que não só aliviam, mas também nos preparam para o futuro. Quando a situação parece sem saída, meditar nas Escrituras pode trazer luz. Em Salmos capítulo 119,
versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina os momentos de escuridão, trazendo clareza para nossas escolhas. Além disso, buscar sabedoria nas Escrituras também envolve aprender com os exemplos de fé que encontramos na Bíblia. A vida de Moisés, por exemplo, nos mostra que a obediência a Deus, mesmo quando não entendemos os planos divinos, traz libertação e vitória. Moisés, apesar das dificuldades no deserto, confiou na sabedoria de Deus e guiou o povo de Israel para a terra prometida. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Deus promete: Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Por fim, a sabedoria das Escrituras nos ensina a ter paciência e confiança no tempo de Deus. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos assegura: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando buscamos sabedoria nas Escrituras, somos lembrados de que não estamos sozinhos, e que Deus nos fortalece em cada passo do caminho. Assim, quando tudo vai mal, buscar a sabedoria bíblica não é apenas uma forma de resolver problemas temporários, mas uma maneira de alinhar nossa vida com a verdade eterna de Deus. Em momentos de sofrimento, o desânimo pode facilmente tomar conta de nós. Sentimos que nossos esforços são em vão, e a dúvida sobre o propósito de continuar surge com força. No entanto, a Bíblia nos chama a perseverar, mesmo quando a luta parece insuportável. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 3, encontramos um convite desafiador. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Este versículo nos ensina que a perseverança, forjada no fogo das dificuldades, é um testemunho da nossa fé em Deus. A perseverança não é apenas sobre continuar em frente sem parar, mas é uma confiança firme de que Deus tem um propósito em cada desafio. No caso de Paulo, que enfrentou perseguições, naufrágios e prisões, ele nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 3, que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A perseverança gera caráter, e esse caráter nos aproxima mais de Deus, nos tornando mais fortes espiritualmente. Além disso, a perseverança na fé não significa ignorar as dificuldades, mas manter a confiança de que elas não são eternas. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, nos lembra que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A visão de que nossas lutas têm um propósito eterno nos dá forças para seguir em frente. Cada desafio que enfrentamos se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e de confiança no poder de Deus. A perseverança também é sustentada pela esperança. Quando olhamos para o futuro com a certeza das promessas de Deus, encontramos a força para continuar. Em Romanos capítulo 8, versículo 25, a Bíblia afirma: Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança em Cristo nos dá uma visão além das circunstâncias imediatas, fazendo-nos olhar para a eternidade e para as recompensas que Deus prepara para aqueles que perseveram na fé. Além disso, a perseverança nos conecta com uma grande nuvem de testemunhos de fé. O autor de Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos instrui: Portanto, nós também, pois que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A caminhada de fé é mais do que individual, é uma jornada compartilhada com todos aqueles que, ao longo da história, perseveraram na fé. Portanto, a perseverança é fundamental não só para superar as adversidades, mas para manter nosso foco nas promessas de Deus. Quando tudo vai mal,
É a perseverança que nos leva à vitória espiritual. Em momentos de crise, a solidão pode ser um dos maiores desafios. Quando nada vai bem, a tentação é se fechar em si mesmo e lutar sozinho. No entanto, a Bíblia nos ensina que não fomos feitos para viver em isolamento e que o apoio da comunidade é essencial, especialmente nos momentos de sofrimento. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo nos exorta: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O amor fraterno é uma das formas mais tangíveis de experimentar o cuidado e o consolo de Deus. Jesus, em sua vida e ministério, demonstrou o valor da comunidade. Ele não andou sozinho, escolheu 12 discípulos para caminhar ao seu lado. Em João capítulo 15, versículo 13, ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse é o modelo de amor que devemos viver dentro da igreja e entre os irmãos na fé. Um amor sacrificial e altruísta, que busca o bem-estar do outro acima do próprio. O apoio da comunidade é uma força que nos sustenta quando estamos fracos. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, Paulo nos instrui a alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. Não devemos enfrentar as dificuldades sozinhos, mas partilhar as nossas lutas com aqueles que estão ao nosso redor. Esse compartilhamento de sentimentos cria um laço profundo que fortalece a fé e nos dá consolo. Além disso, a comunidade cristã nos lembra da presença de Deus. Quando estamos fracos, o apoio dos irmãos em Cristo serve como uma extensão do próprio amor de Deus. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus nos lembra: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A união em oração e apoio mútuo é um dos meios pelos quais podemos experimentar a presença de Deus de maneira tangível. E é importante lembrar que a comunidade cristã não apenas nos ajuda nos momentos de crise, mas também é uma fonte de encorajamento contínuo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos chamados a não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A igreja não é apenas um lugar de encontro, mas um corpo vivo que se fortalece e cresce juntos. E esse apoio mútuo é essencial para a nossa caminhada cristã. Por fim, a Bíblia nos ensina que, no corpo de Cristo, todos têm um papel a desempenhar. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, está escrito: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Quando estamos enfrentando dificuldades, a igreja é o lugar onde encontramos consolo, orientação e força, e cada membro é uma parte vital desse processo de cura e apoio. Portanto, quando nada vai bem, não devemos lutar sozinhos. O amor fraterno e o apoio da comunidade cristã são fundamentais para superar as adversidades e crescer espiritualmente. Quando enfrentamos tempos de tribulação e as dificuldades parecem não ter fim, é fácil perder de vista o futuro. Entanto, a Bíblia nos ensina a olhar além das circunstâncias presentes e a encontrar nossa esperança nas promessas de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 24, está escrito: porque em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o espera. A esperança cristã não é uma esperança baseada nas circunstâncias atuais, mas na certeza de que Deus cumprirá suas promessas. A esperança no futuro não significa ignorar os desafios atuais, mas olhar para além deles. A Bíblia nos lembra que a vida na terra não é tudo o que há. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O sofrimento atual, embora real e doloroso, é temporário, e se comparado com a glória que nos aguarda, é leve. A promessa de uma vida eterna com Deus nos dá a perspectiva necessária para suportar as dificuldades. A esperança é também uma âncora para a nossa alma. Em Hebreus capítulo 6, versículo 19, somos lembrados de que temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior,
além do véu. Essa esperança nos mantém firmes, mesmo quando as ondas da vida tentam nos derrubar. Saber que temos um futuro seguro em Cristo nos fortalece para enfrentar qualquer tempestade. A esperança no futuro é também uma fonte de motivação para continuar. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, Paulo compartilha seu desejo de alcançar o prêmio eterno. Irmãos, não penso que o haja alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta visão de um futuro glorioso nos impulsiona a continuar a jornada, independentemente das dificuldades que enfrentamos no presente. Além disso, a esperança cristã é uma esperança viva. Ela não é passiva, mas ativa, nos motivando a viver de maneira digna da vocação que recebemos. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, a Bíblia nos diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A esperança do que seremos em Cristo nos transforma e nos dá a força para viver de maneira fiel e justa enquanto esperamos. Por fim, a promessa de um futuro restaurado nos dá a confiança de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos agora, Deus está trabalhando para nosso bem. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vemos a visão da Nova Jerusalém. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Esta é a esperança que nos sustenta. Um futuro sem mais sofrimento, dor ou tristeza. Portanto, quando nada vai bem, a esperança nas promessas de Deus nos mantém firmes, nos dá força para continuar, e nos lembra que nosso destino final está garantido em Cristo. Quando a vida parece estar desmoronando, a dor muitas vezes vem acompanhada de mágoas, ressentimentos e conflitos com os outros. Quando nos sentimos injustiçados, a tentação de alimentar o ódio e o rancor pode ser forte. No entanto, a Bíblia nos ensina que o perdão é uma chave poderosa para a cura e a libertação, não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus nos exorta: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão, conforme nos ensina a Bíblia, não é opcional, mas um mandamento. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão é uma expressão da graça que recebemos de Deus. Quando perdoamos, estamos refletindo o caráter de Cristo, que apesar de ser injustamente crucificado, pediu ao Pai que perdoasse os que o estavam matando. Além disso, o perdão traz libertação espiritual. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus nos ensina: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O perdão desbloqueia a nossa relação com Deus, permitindo que nossa oração seja mais eficaz e restaurando nossa paz interior. Quando não perdoamos, carregamos um peso pesado que impede o fluir da graça em nossas vidas. O perdão também tem o poder de curar relacionamentos quebrados. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, a Bíblia nos orienta: Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão é a ferramenta que restaura a harmonia e a paz entre as pessoas. Embora seja desafiador, o perdão abre as portas para a reconciliação e para a restauração dos vínculos. A prática do perdão também nos liberta da amargura e do ressentimento, sentimentos que podem corroer nossa paz e nosso relacionamento com Deus. Em Hebreus capítulo 12,
versículo 14 a 15, somos advertidos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja falto da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura, se não tratada, cresce e afeta nossa saúde espiritual e emocional. O perdão, portanto, é um antídoto contra essa raiz. Finalmente, devemos lembrar que o perdão é um processo. Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 4, nos ensina que, mesmo que alguém nos peque contra nós 7 vezes ao dia, devemos perdoar. O perdão não é uma ação única, mas um compromisso contínuo de liberar os outros de suas ofensas, assim como Deus continuamente nos perdoa. Portanto, quando tudo vai mal, o perdão é uma poderosa ferramenta de cura. Ele nos liberta, restaura nossos relacionamentos e nos aproxima de Deus. O perdão é essencial não apenas para o bem-estar dos outros, mas também para a nossa própria paz interior. Quando as circunstâncias da vida nos derrubam, a oração se torna um refúgio essencial. Na Bíblia, encontramos muitas passagens que nos convidam a buscar a Deus em oração, especialmente nos momentos de dificuldade. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, o apóstolo Paulo nos orienta: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração é o meio pelo qual podemos lançar nossas preocupações nas mãos de Deus e experimentar sua paz em meio ao caos. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas também uma forma de alinhar nossos corações com a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus nos ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração nos permite submeter nossas vontades à soberania divina, lembrando-nos de que, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, Ele está no controle, e suas intenções são boas. A oração, portanto, nos fortalece espiritualmente, renovando nossa confiança no plano perfeito de Deus. Jesus, em sua vida na terra, também demonstrou a importância da oração em tempos de sofrimento. No jardim do Getsêmani, antes de ser crucificado, ele orou intensamente. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, ele disse: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo diante da dor extrema, Jesus buscou a orientação e a força do Pai em oração, mostrando-nos o valor de nos rendermos à vontade divina, mesmo quando o sofrimento é grande. A oração também é uma forma de renovar nossa esperança e nossa fé. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo nos lembra que, do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando nos sentimos incapazes de orar, o Espírito Santo intercede por nós, trazendo a paz de Deus e nos ajudando a confiar no seu plano, mesmo quando as palavras nos faltam. Além disso, a oração em comunidade também tem um poder transformador. Em Mateus capítulo 18, versículo 19 a 20, Jesus disse: Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A oração coletiva fortalece a fé de todos os envolvidos e traz a presença de Deus de maneira poderosa. Quando oramos uns pelos outros, nos apoiamos e nos unimos no propósito de ver a vontade de Deus sendo realizada. Finalmente, a oração nos lembra de que Deus está sempre presente. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12 a 13, a Bíblia afirma: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está perto e está sempre pronto para nos ouvir. A oração, portanto, não é um monólogo,
mas uma conversa com aquele que nos ama profundamente e deseja que entreguemos nossas ansiedades a Ele. Portanto, em tempos de crise, a oração é nossa maior fonte de força e consolo. Ela nos conecta com Deus, fortalece nossa fé e nos dá paz. Quando nada vai bem, a oração é o caminho para encontrar a direção de Deus e experimentar sua paz, independentemente das circunstâncias. Em momentos de crise, o desânimo é uma reação natural. A luta parece interminável e a solução parece distante. No entanto, a Bíblia nos ensina que a perseverança na fé é essencial para superar as dificuldades. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, o apóstolo nos orienta: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O sofrimento e as dificuldades não são o fim, mas meios que Deus usa para fortalecer a nossa fé e nos amadurecer espiritualmente. A perseverança na fé é como o ouro refinado no fogo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 7, Pedro escreve: Nisto exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez comprovada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O processo de purificação através das dificuldades é doloroso, mas o resultado é uma fé mais forte e mais pura. Jesus também nos ensina sobre a necessidade de perseverar nas dificuldades. Em Lucas capítulo 8, versículo 15, ele fala da parábola do semeador dizendo: Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm em um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A perseverança é fundamental para dar frutos na nossa vida espiritual. Sem ela, a palavra de Deus não pode crescer em nossos corações e transformar nossas vidas. A Bíblia também nos ensina que, ao perseverarmos, temos a certeza de que Deus está conosco, nos fortalecendo em cada passo. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos promete: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. Deus nunca nos abandona. Mesmo quando as coisas parecem impossíveis, Ele está ao nosso lado, sustentando-nos e nos capacitando a seguir em frente. Além disso, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2, somos incentivados a deixar todo embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é o nosso modelo de perseverança. Ele enfrentou o sofrimento mais profundo na cruz, mas com a certeza da vitória futura, ele perseverou até o fim. A nossa fé em Cristo e a nossa confiança nas suas promessas são a motivação para continuar, mesmo diante das dificuldades. Perseverança também é uma maneira de testemunhar do poder de Deus em nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A maneira como perseveramos nas dificuldades é uma mensagem poderosa para os outros, mostrando-lhes que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Portanto, quando nada vai bem, a perseverança na fé é essencial para superar os desafios. Através das provas, Deus nos fortalece, nos transforma e nos capacita a continuar a jornada. A fé em Cristo é o que nos mantém firmes, e a perseverança nos conduz à vitória. Ao longo desta jornada pela palavra de Deus, vimos que mesmo quando nada vai bem, há esperança, direção e força em Cristo. A Bíblia nos oferece um guia claro para enfrentarmos os momentos de crise com fé, perseverança e confiança nas promessas divinas. Cada desafio, cada tribulação, é uma oportunidade para crescermos espiritualmente, para fortalecer nossa fé
e para experimentar o poder transformador de Deus. Primeiro, aprendemos que, em tempos de dificuldade, podemos encontrar consolo na oração e na entrega de nossos medos e preocupações a Deus. Ele é um refúgio seguro, sempre presente para nos ouvir e nos dar paz. Além disso, o perdão é uma ferramenta poderosa que não apenas liberta aqueles que nos ofendem, mas também nos liberta de rancores e amargura, permitindo-nos viver em paz. A perseverança na fé, mesmo diante das adversidades, nos garante que Deus está trabalhando em nós e através de nós, refinando-nos como o ouro. Não importa o quanto a caminhada pareça difícil, Deus nos sustenta com sua graça e nos promete que no final, nossa luta será recompensada com um peso eterno de glória. A esperança no futuro prometido por Deus é a nossa âncora, mantendo-nos firmes mesmo quando as ondas da vida tentam nos derrubar. A vida eterna com Deus nos aguarda, e essa certeza deve ser o alicerce que nos ajuda a superar qualquer tempestade. Em resumo, quando nada vai bem, a resposta bíblica é clara. Busque a Deus em oração, perdoe, persevere na fé e confie na sua promessa de um futuro glorioso. Com Ele ao nosso lado, podemos superar qualquer crise, crescer na adversidade e experimentar a paz que excede todo o entendimento. Lembre-se, Deus está com você, e Ele é fiel para completar a obra que começou em sua vida. Não importa o que aconteça, Ele sempre será a nossa força e esperança.